Salve, amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos para nossa resenha sobre as coisas do futebol da nossa aldeia. Maringá Futebol Clube caminhando bem aí dentro da Série D do Campeonato Brasileiro nesta primeira fase, abrindo o retorno da primeira fase. Fechou o primeiro turno diante da Inter de Limeira, vencendo bem em casa. E aí, no tira-teima, foi a Limeira para abrir o retorno, primeira rodada do retorno contra a própria Internacional de Limeira, esta tradicional e centenária agremiação do interior paulista. E o Maringá Futebol Clube trouxe lá o que se pode considerar um resultado bom. Aos pessimistas, que entendem ter sido desperdiçada uma oportunidade do time decolar de vez, abrindo 3 pontos sobre a própria Inter de Limeira. E aos otimistas que entendem que fora de casa, contra um time qualificado como a Inter de Limeira, conquistar 1 ponto, não perder, é um resultado interessante. Foi isso que o time do Jorge Castilho conseguiu. O Jorge Castilho que se preparava, curiosidade do jogo, que se preparava para, pela primeira vez na temporada, repetir o time titular. Ele tinha projetado colocar, para começar o jogo, os mesmos jogadores que tinham iniciado a partida contra a mesma Inter de Limeira no Estádio Regional de Davids. Ocorre que no aquecimento o Rodrigo acabou sentindo ali dores musculares, coisa comum no profissionalismo, e este jogador não pôde ir como titular. Aí foi o Iago Santana. O Iago Santana ganhou a condição de titular, correspondeu que foi o autor do primeiro gol, de cabeça, bola aérea, e depois o Tito, mais uma vez um zagueiro marcando, fez 2-0. Abriu 2-0 sem nenhum conforto, porque o time da casa, como era de se esperar, pressionou, foi atrás do resultado. Ainda no primeiro tempo descontou num gol através de pênalti. Muitos dizem que pênalti claro, eu não vi claridade nenhuma, vi o pênalti duvidoso até, um lance que em circunstâncias normais não seria penalidade, mas enfim, isso é uma outra questão, essa questão de arbitragem. A própria comissão técnica se recusou a falar de arbitragem depois do jogo. O fato é que a Inter de Limeira descontou no primeiro tempo e aos 43 minutos da etapa final, numa pressão danada, acabou conseguindo o gol de empate 2-2, um resultado que considero bom, porque afinal de contas deixa o Maringá Futebol Clube com os mesmos 17 pontos da Inter de Limeira no topo do grupo A5, e agora é na sequência da competição que essas duas equipes vão disputar a hegemonia, vão disputar a melhor condição, a condição de melhor desempenho dentro deste grupo, que é um grupo realmente bastante complicado, um grupo difícil. Maringá e Inter de Limeira se destacam, mas é um grupo apertado, tanto que Pouso Alegre, o próprio São José, próximo adversário do Maringá Futebol Clube, tascou 6-0 essa combalida, né? A combalida patrocinense, o combalido patrocinense, mas o São José vinha empolgado e este resultado, Costa Rica conquistando resultados também interessantes, significa que há um equilíbrio dentro do grupo a partir de Maringá Futebol Clube e Inter de Limeira. Estas duas equipes se destacam. Uma coisa curiosa, a Inter de Limeira, sabem vocês, disputou o Campeonato Paulista da Série A, teve bom desempenho, passou para a segunda fase, e fez um bom papel dentro do mais competitivo campeonato estadual que é o Paulista, todos sabemos disso. E essa Inter de Limeira vinha tendo ao longo da competição um desempenho exemplar, não tinha tomado gols antes de jogar com o Maringá Futebol Clube, é isso mesmo, não tinha. Os 3 únicos gols que a Inter de Limeira tomou neste brasileiro da Série D foram gols marcados pelo Maringá Futebol Clube. Isso é motivo para comemorar? Não, é motivo para ficar ainda com o pé atrás, mas para deixar o torcedor tricolor, sim, empolgado com a possibilidade de encaminhar a classificação de forma antecipada para a segunda fase. É claro que tem todo o retorno, não adianta este bom desempenho até agora, mas é um bom desempenho, é preciso que se reconheça. O técnico Jorge Castilho encontrou a fórmula, ele reveza ali os sistemas com 2 zagueiros, no chamado 4-3-3, e opta às vezes por usar 3 zagueiros, e isso funciona, tem funcionado, não foi diferente lá em Limeira, com o Ronald, o Tito e o Max Miller compondo o tripé de zagueiros, com os alas subindo para ajudar o ataque. Enfim, o Castilho encontrou uma forma de jogar que tem surpreendido os adversários, tem dado resultado, e não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas, são os números, né? A frieza dos números que diz isso.
O time tem 17 pontos na competição. De todos os que participam do campeonato, e são 64 equipes, quem fez mais fez 19. Então, Maringá Futebol Clube e Inter de Limeira estão no top 5 dos 64 times que disputam a competição. Mas esta é apenas a primeira fase e sabem vocês que para a segunda fase vai haver cruzamento intergrupos. E a gente já sabe, o regulamento nos ensina que as equipes do grupo 7 vão enfrentar as equipes do grupo 8, naquele sistema de primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. E quem são as equipes do grupo 8? E é bom já o torcedor ir ficar de olho, porque uma dessas equipes será certamente adversário do Maringá Futebol Clube, onde estão os paranaenses Cianorte Futebol Clube Cascavel. O Cascavel, numa situação ruim, né, nas 8 partidas que já fez, está lá embaixo na tabela, mas o Cianorte não, o Cianorte está brigando pela ponta. Tem também o Avenida do Rio Grande do Sul, tem o Novo Hamburgo, tem o Concórdia, tem o Brasil de Pelotas, enfim. Estas são as equipes, dá uma olhada na tabela que você vai ver os adversários possíveis. Se o Maringá fica na primeira colocação, enfrenta o quarto deste grupo. Se ficar na segunda, enfrenta o terceiro, com a vantagem de que, se fica em primeiro ou segundo lugar, tem a prerrogativa de fazer a segunda partida do mata-mata em casa, como aconteceu na temporada passada. Jogou primeiro contra o Camboriú fora e depois no Lideiros. É claro que o resultado não foi aquilo que todos esperavam, né? Nos pênaltis acabou sendo eliminado pelo Camboriú. Oxalá isso não aconteça nesta temporada e o tricolor maringaense consiga o objetivo de todo o seu torcedor, que é passar para fases seguintes e ser um dos 4 que sobem para a Série C do Campeonato Brasileiro nesta 4ª divisão. Em relação ao Grêmio de Esportes de Maringá, a expectativa é uma tensão muito grande. Todos sabemos, todos acompanhamos, não de perto, porque não há muitas informações, mas de longe acompanhamos as dificuldades que o Alvinegro vem enfrentando nesta 2ª divisão do Campeonato Paranaense, sofrendo sequentes goleadas, sem que a comissão técnica tenha jogadores disponíveis para escalar. Na partida última, quando perdeu de 0-8 para o Iguaçu, tinha apenas 11 jogadores para botar em campo, sem nenhum na suplência. Isso deixa realmente muito preocupado o torcedor do Grêmio Maringá, que tem um compromisso seríssimo no próximo domingo, pela antepenúltima rodada desta primeira fase do Campeonato Paranaense. Vai a Paranavaí enfrentar o Paranavaí. Não tem mais chance de classificação, mas tem ainda uma remota possibilidade de evitar a queda para a 3ª divisão, de perder a divisão de acesso no próximo ano. Para isso, precisa vencer o Paranavaí, depois vencer o Paraná Clube e na rodada final, esses 2 jogos são fora de casa, e na rodada final vencer a equipe do Laranja Mecânica no Estádio Regional Lideiros. Poucos acreditam nesta possibilidade. O que chama atenção, o que estabelece um clima de tensão, é saber se com essas dificuldades todas o Grêmio de Esporte de Maringá vai a Paranavaí para jogar contra o Vermelhinho. Lá no estádio de Paranavaí há uma expectativa muito grande. Vocês sabem, o Paranavaí é SAF, e essa SAF foi adquirida pelo cantor sertanejo Gustavo Lima. Ele é o dono de 60%, 70% do clube, inclusive anunciou, não é? Deixou claro, ou pelo menos deixou transparecer, que estará no estádio para acompanhar este jogo do time que lhe pertence. Se isto acontecer, mesmo que isto não aconteça, a tendência é de que um grande público esteja no estádio Valdomiro Wagner, neste domingo às 15h30, para este jogo Paranavaí e Grêmio de Maringá. E o Grêmio de Maringá pode, de repente, não ir perder por WO, mas tomara que isso não aconteça. A gente sabe das dificuldades que a diretoria está enfrentando, mas até por uma questão de dignidade. E para não estragar a festa do Paranavaí, vamos lá enfrentar o Paranavaí. Se o Paranavaí vacilar, até vencer o Paranavaí na presença do cantor Gustavo Lima. A gente sabe que é pouco provável que isso aconteça, mas futebol é futebol. O fato é que o time está numa dificuldade muito grande, é o último, não contabilizou um único ponto, sofreu algumas goleadas, fez um único gol, me parece que tem um saldo negativo de 26. Mas, enfim, resta aí o que tem dito os jogadores após os jogos quando perdem. Ora, nós estamos aqui com dificuldade, mas estamos honrando a camisa, estamos com hombridade entrando em campo e dando a cara para bater nesta situação tenebrosa pela qual passa o Grêmio de Esportes de Maringá. Era isso, uma gratidão, a nossa gratidão sempre pela sua atenção ao nosso trabalho aqui na área do esporte. Um abraço fraternal e forte para quem é do Sul, para quem é do Norte. Axé e boa sorte.